Olá, graça e a paz. Nós hoje vamos responder mais alguma dúvida, né? Mais uma dúvida que muitas vezes nos perguntam. É mais um episódio do Projeto Revelar. Eu espero que Deus fale ao seu coração através da explanação da sua santa palavra. Hoje nós vamos responder algumas dúvidas a respeito da primícia. Eu devo ou não entregar a primícia? O que é a primícia? Então, para começar, nós queremos ler Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, onde diz assim: honra o Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Há uma outra versão que diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda, né? E com a primícia de todos os seus ganhos. E aí então encherão os teus lagares de vinho e de mosto. Amém. E glória a Deus por isso. E outra passagem que eu queria ler é Malaquias capítulo 3, do versículo 8 e 9, onde está escrito assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. E no versículo 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Aí você pergunta, mas o dízimo, oferta, primícia, o que é a obrigação minha? É interessante ressaltar que se não fosse tão importante essa parte na vida cristã ou na palavra de Deus, desde as épocas, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós vemos que na palavra do Senhor traz aproximadamente 2.100 vezes sobre dízimos, ofertas em geral, e 750 vezes sobre fé, e 500 vezes sobre a oração. Então não é por acaso que na palavra de Deus, quando há muita contextualização, quando há alguma coisa querendo enfatizar, ou questão de números ou vezes que falam na Bíblia, não é por acaso, mas Deus tem um propósito. Sabemos que há mais de torno de 30 tipos de ofertas ao Senhor, como no judaísmo era praticado, como o povo de Israel praticava ao Senhor. Mas algumas que são ainda primordiais para a nossa vida. Hoje o que o Senhor nos cobra, literalmente, é sobre dízimos e ofertas. Há uns pregando que já não existe mais sobre isso no Novo Testamento, mas só no Novo Testamento fala-se aproximadamente 27 vezes sobre dízimos e ofertas. Então não há por que dizer que já foi, isso é coisa da lei, é do passado, que não existe isso hoje mais. Na verdade, até mesmo em Atos diz que os discípulos, eles vendiam as suas propriedades, entregavam tudo, quer dizer, eles não davam 10%, mas entregavam 100%. Aos pés dos discípulos, para que todos pudessem compartilhar do mesmo pão, compartilhar das mesmas provisões, né, não tendo ninguém a necessidade. Mas é muito interessante nós frisarmos algo. O que é primícia? A primícia nós sabemos que a primeira parte, né? É a primazia, é o que vem primeiro, o que seja a colheita, os primeiros frutos, seja o animal, a primeira cria, seja também o ser humano, como todo homem nascido, era consagrado ao Senhor como primogênito, né? Então o pai tinha que resgatar este filho ao Senhor, primogênito, fazendo oferta ao Senhor. Então resgatava esse filho para que não desse, para que ele simplesmente não fosse levado ali. Mas a gente vê, por exemplo, Ana fazendo esse voto ao Senhor. Ana faz um voto ao Senhor dizendo: olha, o meu filho será consagrado, ele será levado para ser servido, para servir dentro do templo. E a Ana fez isso com Samuelzinho, que depois nós sabemos que foi o profeta que ungiu o rei Davi. E é interessante isso,
Então todos os frutos colhidos, os primeiros frutos colhidos, os primeiros animais nascidos, né? Tudo que é primeiro de uma série de algo da nossa vida, seja de um livro que foi escrito, seja de algo que nós criamos, que Deus nos deu graça para inventar, tudo é chamado primícia, a primeira de uma edição, e isso então era levado ao sacerdote, era oferecido ao sacerdote. E quando o provérbio diz assim, né, honra ao Senhor com teus bens, com a primícia das tuas casas, então a primícia tem muito mais a ver com honra. O princípio de honra é o que nós devemos entender. O princípio de honra é algo que nós temos que trazer ao nosso coração. E isso o Senhor, desde o princípio, Ele quis mostrar para o homem, quis criar um parâmetro no caráter do homem para que isso fosse dado a ele. Por isso que o primeiro mandamento é somente ao Senhor adorará, somente a Ele prestará culto. No Evangelho de Mateus, o próprio Jesus diz isso aos seus discípulos quando eles perguntam qual é o maior mandamento. E ele dizia, olha, acima de tudo, amar ao Senhor teu Deus. Então isso é princípio de honra. Quando o Senhor estiver em segundo plano na sua vida, quando Deus estiver em segundo plano na sua vida, quando Jesus estiver em segundo plano na sua vida, então isso já não existe princípio de honra. Quando nós éramos crianças, dos nossos antepassados, os nossos pais ou os nossos avós, a primeira parte do frango, a parte melhor do frango era separada para os nossos antepassados. Hoje quase que não existe isso. Cada um quer sentar à mesa e já pegar a melhor parte, ou a parte que lhe convém, mas não honra o sacerdote do lar, não honra mais as pessoas mais velhas, não honra por muitas vezes uma pessoa que é devida uma honra, quando você convida para almoçar na sua casa e também não transfere a ela essa honra. Isso seria a primícia nossa para com Deus. Então Deus ele não está preocupado com a sua primícia em dinheiro, em oferta, de forma nenhuma. Ele quer que nós sejamos a primícia dele, como ele seja a primícia em nossa vida. É tremendo isso, porque a hora que nós deixarmos de ter Deus como a primazia, nós estamos colocando em segundo plano. Por isso ele diz na palavra dele, aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A palavra do Senhor também diz que se a qualquer um de nós, se não renunciarmos pai, mãe, filhos, trabalho, fama, esporte, jogos, o que quer que esteja ocupando a nossa mente, o nosso coração, eu estou conjecturando a palavra para você entender, mas aquele que não deixar tudo isso, pai, mãe, filhos, por causa dele, não é digno dele. Aquele que pega um arado e olha para trás também não é digno dele. Não há como nós queremos sermos a primícia do Senhor se nós não o considerarmos como primícia em nossa vida. Ele é tremendo para nos abençoar profundamente. Em Levítico capítulo 23, eu quero ler aqui com os irmãos, no versículo 9 ao 14, diz assim: E disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrares na terra que eu vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais. É interessante, eu queria até voltar aqui mais um pouco, aqui no versículo 10, quando entrares na terra que eu vos dou e cegardes sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe sacerdote. Esse moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de uma efa de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um rim. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Olha que tremendo essa parte. E é interessante porque ele está falando aqui que no dia seguinte ao sábado, no dia seguinte ao descanso, quer dizer, nós deveríamos trazer
o molho, os primeiros feixes da colheita ao Senhor. E tudo isso era o que acontecia, na verdade, as festas primícias, também chamado festa das colheitas, também chamado festa de Pentecostes. E é interessante porque eram os 49 dias, ou melhor, 7 semanas após a Páscoa, quer dizer, 49 dias, isso então cairia no sábado. Mas no dia seguinte, no domingo, seria primícia. Né? E nós sabemos que a nossa primícia, ela ressuscitou, ela foi oferecida como sacrifício vivo no domingo. Ele ressuscitou, ela é a primícia que nós vamos ler daqui a pouco na carta de Paulo aos Romanos.